Fala galera, professora Emily por aqui. Bom, você já parou para pensar na diversidade de células que existem nos seres vivos? Células no tecido sanguíneo, células no sistema nervoso. Peraí, você não sabe o que é uma célula? Bom, então presta atenção na aula que o tema de hoje é célula, a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Bom, por definição, a célula ela é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Estrutural porque é através das células que as estruturas dos organismos vão ser formadas, e funcional porque é através das células que os organismos vão funcionar. Logo, é correto afirmar que todos os seres vivos possuem células, beleza? A maioria das células elas são invisíveis a olho nu. Isso significa dizer que nós só conseguimos identificar ela através do microscópio. A gente não tem microscópio aqui, não é verdade? Mas nas próximas aulas eu vou trazer para vocês alguns exemplos de células que a gente consegue identificar perfeitamente a olho nu. Então você não pode perder, tá? Bom, as células, elas são diversas, apresentam diferentes características, mas, de uma forma geral, elas são divididas em dois grupos: as células procariontes e células eucariontes. O que significa dizer que uma célula é procarionte? Procarionte, o termo pro lembra primeiro, ou seja, foram as primeiras células, são as células mais primitivas, então elas possuem características mais simples. Já as células eucariontes, elas são células mais complexas e vão apresentar mais funções. Mas você quer saber? Existem duas estruturas que são comuns tanto para células eucariontes quanto para células procariontes. Essas duas estruturas são membrana plasmática e citoplasma. Qual que é a função da membrana plasmática? A membrana plasmática serve para proteger a célula. Literalmente é uma membrana, uma película que segura todo o material, todas as estruturas que possuem dentro da célula. Já o citoplasma, ele é um líquido gelatinoso que dá a formação, a estrutura da célula. Então, a célula, vocês vão perceber que ela tem um formatinho levemente arredondado. Quem permite esse formato é o citoplasma. Nesse líquido gelatinoso que está no interior da célula, depois da membrana plasmática, vão ter várias estruturas que desempenham funções muito importantes para o desenvolvimento dos seres vivos, tá? No próximo slide, no próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu gravei uma animação em 3D em um aplicativo. Depois, se vocês quiserem, eu passo o aplicativo para vocês entenderem um pouquinho melhor como é uma estrutura de uma célula eucarionte, tá? A célula eucarionte é uma estrutura mais complexa. Essa agora é uma animação em 3D de uma célula eucarionte. Percebam essa estrutura externa, ela se chama membrana plasmática. A função básica dela é proteger a célula e também ela garante uma estrutura mais resistente para a célula e as estruturas que estão dentro dela. Essa estrutura que vocês estão vendo aí no meio, de uma forma mais avermelhada, é o núcleo. Eu vou trazer uma outra animação agora dela com zoom. Isso mesmo. O núcleo, ele armazena todo o material genético da célula. Lembrando que apenas as células eucariontes, ou seja, as células que possuem uma estrutura mais complexa, vão possuir núcleo. Agora, eu vou mostrar para vocês o citoplasma, que é esse líquido gelatinoso. Percebam que ele está identificado nessa animação em uma corzinha mais clara, um verdezinho mais claro. Ele garante também a sustentação da célula e protege as demais estruturas. Percebam que existem pequenas bolinhas e outras estruturas mais filamentosas dentro dessa célula? Então, o citoplasma ele garante que essa estrutura permaneça firme dentro da célula. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam as anotações, sigam direitinho as instruções que eu deixei no arquivo em PDF, tá bom?